aqui que não existe o fator chamado direito, livre-arbítrio e cada um ter uma leitura de uma situação ou de uma pessoa. A questão não é essa, a questão é como você lida com isso. Esse é o X da questão. Como a gente lida com isso na vida? É diminuindo o outro? É menosprezando? É tendo atitude covarde? É reunindo pessoas que é a sua munição? Porque, gente, a nossa língua é uma grande de uma munição, né? As palavras que saem da nossa boca é uma munição. O nosso comportamento, como a gente aponta as pessoas e o que a gente faz pelas costas dessas pessoas para prejudicá-las ou para humilhá-las, é uma munição. A munição não vem só de uma arma de fogo, de uma faca, uma arma branca. A munição é a nossa língua, que pode ser uma bela de uma arma para disparar gatilhos, sabe? Para trazer e colocar pessoas em situações extremamente desconfortáveis, desnecessárias. Então, o fato de não gostar de alguém, como é nítido que a Gretchen e o Esdras não suportam o Rafa e a Thalira, o fato de não gostar, o fato de não querer estar perto, o fato de não querer conviver, o fato de ter ranço, o fato de ter ódio, tá tudo dentro de um reality show e estamos bem acostumados, quem é fã. Mas como você lida com isso? Como é que você lida com a volta daquela pessoa, daquelas pessoas, que no caso o Paulo era um casal, e que você queria que saísse? Como você lida com a convivência com alguém que você não foi com a cara, ou não ir com a cara, tá tudo bem. Mas você precisa lidar com isso dessa forma tão baixa? Você tem que lidar com isso com essa forma? Não! Esse é o show de horror que a gente está falando aqui. O que a gente está falando aqui é o show de horror que Esdras e Gretchen, de maneira agressiva e covarde, verbalizaram para a gente. A gente não deduziu, a gente não interpretou, não contaram para a gente. A gente viu, porque eles verbalizaram. E se já nos assusta o fato dos dois terem esse tipo de comportamento, me assusta ainda mais quem aplaude. Não é verdade? Porque é assustador ver a facilidade com que Thalíria foi chamada de lixo e Rafael de merda, mas é tão assustador quanto quem está em volta e aplaude. Não é para vocês também? Por isso que a casa dividida, de alguma forma, essa divisão não é só sobre jogo. É jogo, mas não é só sobre jogo. Ah, Cíntia, então quem não estava ali babando o ovo da Gretchen e do Esdras nesse momento, quem preferiu não fazer parte daquilo, não merece uma atenção? É para isso que a gente assiste. Que casais não fizeram parte? E isso, Jaque, são cúmplices. Quem aplaude esse tipo de fala, esse tipo de comportamento, pensa igual, ou tem medo, o que também é a mesma porcaria, né? Porque se você se cala diante de algo reprovável, das duas uma, amor, ou você pensa igual e é cúmplice, ou você tem medo de se colocar, você tem medo de falar, putz, isso não compactou, então você também é um covarde. Porque quando algo acontece perto da gente, e também tenho certeza que muitos de vocês já passaram por situações assim, sabe, alguém humilhando, alguém destratando, alguém tal. Lógico, hoje em dia, no mundo violento que a gente tem, vai se intrometer nisso, vai tomar um tiro na cara. Então não é sobre isso que eu tô falando da gente com a gente mesmo, tá? Da gente com a gente mesmo. Se a gente vê uma situação que a gente reprova e a gente não pode, às vezes, fazer nada, ou porque é perigoso, ou porque você tá na rua, não sabe que o outro é capaz, ou porque é seu chefe que tá humilhando alguém, você vai se intrometer, vai perder o emprego. A gente, pelo menos, sabe o que a gente faz? A gente se retira. A gente não quer fazer parte disso. Sabe, nos tempos antigos, dos gladiadores, onde era um show de horror, homens lutando com bichos, ou homens lutando com espadas, com adagas, e cortava a cabeça e tinha aquela plateia, né, sedenta por sangue e desgraça. É isso. Quando aquilo
não faz parte de você, quando você não quer compactuar com nada que fere a sua índole, o seu caráter e os seus valores, ou você mostra que não compactua, ou no mínimo você se retira. Você sai daquele cenário porque aquilo não te faz bem. Então, a divisão ontem da casa, gente, essa divisão da casa ontem não é só sobre jogo, é sobre caráter, é sobre índole, é sobre valores, é sobre com que você compactua e com que você não admite compactuar. Merece a nossa atenção, muito, inclusive.